tem portas na nossa vida que realmente estarão trancadas pelo lado de fora e será inviável abrir esta porta. Só que um homem dentro da Bíblia, ele foi retirado do seu povo e levado para a Babilônia. O nome desse homem é Daniel. E esse homem, mesmo estando preso, trancado na Babilônia, ele nos mostra algo interessante. Mesmo que a porta dos nossos pensamentos estejam fechadas, porque algo inusitado aconteceu, saiu do nosso controle, ou nos descontrolaram através de algo que vimos, que não nos fez muito bem, mexeu com as nossas emoções e nos deixou desequilibrados, e os pensamentos negativos fluem, ficam muito mais frutíferos, e só vem aquele desejo de sangue na boca, de morte, de angústia, de dor. Daniel deve ter visto tudo isso quando o seu povo foi para a Babilônia, mas ele não deixou se contaminar. E mesmo que a porta estivesse trancada, pelo lado de fora, ele tinha uma chave. Mesmo que ainda não venhamos a ter a chave da prisão que prende os nossos pensamentos a uma pessoa, a um lugar, ele abriu uma janela, e essa janela foi para Jerusalém, aonde que ele sabia que aquela porta está trancada porque tem uma autoridade aqui nesse lugar que é maior do que eu, mas ninguém é maior do que Deus na minha vida. Então eu vou abrir esta porta através de abrir uma janela, e nessa janela Deus irá fazer, e ele abre e ora. Eu lembro até de um testemunho de um homem que ele caçava cristão dentro do quartel, e toda vez que ia vir receber uma nova turma, ele estava lá e perguntava: quem é cristão aqui? E ele se fazia de cristão. Aí todo mundo: eu. Quem não é cristão fica daquele lado. E aí ele fazia a pergunta: vocês são cristãos? Sim. Então a vida de vocês será um inferno aqui dentro. Ele: poxa, mas você parecia ser cristão. Mas vai ser um inferno aqui dentro. Só que num belo dia ele encontrou um menino. Só que toda a turma, quando já ia para esse quartel, passou a saber da fama desse coronel que recebia sempre a nova turma. O que aconteceu? Ele fez a pergunta, somente um no meio de milhares ali. E aí: só você? Eu sou o recruta Felipe, estou aqui para falar com o Senhor. Você é cristão? Sim. Só que deixa eu falar uma coisa: eu sou cristão lavado no sangue do Cordeiro, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Estou aqui porque eu abro uma janela no céu em oração. Posso fazer uma coisa? Pode. Ele pegou e ficou igual aquele Karate Kid, ele colocou o joelho assim para cima e ficou uns 5, 10 segundos. O coronel foi e falou: você está ficando maluco? O que é isso? Ele falou: sei da tua fama, só que vou abrir uma janela no céu, porque o teu nome estará gravado no meu joelho em oração. E o que aconteceu? Aquele coronel, para abreviar, se converteu. O que eu quero falar com isso? O título da mensagem é: Daniel, preso na Babilônia, abriu uma janela para Jerusalém. Tem coisas na nossa vida que sairão do nosso controle e não vamos ter a chave dos nossos próprios pensamentos, de uma separação, de uma perda de uma casa, de um carro, de um local, de um lugar que queria morar, queria estar. Só que Daniel nos ensina em Daniel 6, 10 e 11, assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. Tem coisas que já estarão assinadas, decretadas sobre a nossa vida, eu não sei porquê, destino, como quiser. Mas o Deus que Ele é o dono do controle da tua vida, Ele sabe se irá funcionar ou não. Então, essa questão que nós vivemos a cada dia, de ser
frustrados e nos descontrolar, Daniel nos ensina que ele não tinha a chave para abrir, que estava com a autoridade do rei da Babilônia. Mas o que acontece? Ele abriu uma janela, e tem hora que vamos ter que abrir a janela do nosso coração e ficar em oração, porque a vontade é de bater, talvez de matar, de fazer coisas contrárias ao que diz a palavra. Mas Daniel nos ensina, tem coisas que serão feitas e irão nos decepcionar. Tem coisas que vamos precisar lembrar dos feitos de Deus. E Daniel lembrou sempre dos feitos de Deus, porque há feitos na tua vida. E ele 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, do seu Deus, como também antes costumava fazer, sempre fazendo assim. Ao versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Porque a situação estava calamitosa, a situação estava em transtorno, a situação estava desacreditada para uns, mas para Daniel não, e para a tua vida também não, porque é dessa forma que ele abriu uma janela. Tem horas na nossa vida que vamos ter que abrir janelas, e essa janela é a janela da oração. Mas quando a dificuldade chegar, como Deus irá nos ver e o que nós vamos fazer? Porque Daniel nos ensinou que mesmo ainda estando preso na Babilônia, qual Babilônia do meu pensamento que está presa, mas eu preciso abrir uma janela para que haja o escape, para que haja aquilo que Deus quer em nossa vida. Mateus 6, 22 e 23 fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Às vezes aconteceu uma situação em que você viu e aquilo fica ali martelando, latente na tua mente e tentando fazer com que você venha fazer coisas que não provém, porque você tem um filho, uma filha, que era formado uma família e de repente ficou desconstruído e as coisas aconteceram, ou um amigo de uma traição, algo assim, e abra a janela. Abra a janela do teu coração, deixa o Espírito Santo entrar, falar contigo, porque é um Deus no céu. E seu filho que se assenta à destra, e ele é justo. Ele vê todas as coisas e sabe como tratar e fazer a justiça. A justiça das nossas mãos trará semente que um dia iremos colher, que não será legal, ou arrependimentos profundos daquilo que fizemos e não podemos voltar atrás porque não temos máquina do tempo. Então é o hoje, é o agora, é o presente. Então não deixe com que a tua luz se transforme como o preto dessa camisa, que fique enegrecido, que fique escuro, pesado, que venha uma nuvem ali tenebrosa sobre a sua vida, nos seus pensamentos, depois de um ato cometido ruim. Não deixe. Deus, Ele sabe que você pode abrir uma porta para Jerusalém e orar a Ele, porque Ele vai resolver a sua causa. Para finalizar, 2 Pedro 2,8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Daniel nos ensinou que mesmo nas obras injustas, ele orava. Aqui no capítulo 2, versículo 8, 2 Pedro 2, versículo 8, fala de Jó, um homem justo, um homem que ele não se contaminou pelo que via e ouvia. E Daniel também não se contaminou pelo que via e ouvia. Então, seja na vida de Jó que nos ensina, na vida de Daniel, dos homens de Deus, como Estevão, Paulo e todos os outros nos ensinam. A poder na oração, precisamos abrir janelas para que essas janelas sejam o nosso escape. Porque às vezes a nossa mente está presa numa situação e a única forma de sair dessa prisão mental é abrindo janela do nosso coração para que o Espírito Santo faça morada e dessa forma venhamos a ter o direcionamento de Deus sobre a nossa vida para que mais tarde não venhamos a nos arrepender. Então,
Abra a janela do seu coração, saia dessa prisão e saiba que tudo irá se resolver, e pode passar meses, ou um ano, ou dias, e tu verás que será o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus, se a palavra te ajudou, comenta, compartilha. Juntos iremos apregoar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.